Vamos lá? A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão que fala a respeito de forças em planos inclinados. É uma questão que foi aplicada pela Banca Decan no ano de 2016, e o texto da questão diz o seguinte: a figura abaixo mostra um bloco na iminência de escorregamento, no plano inclinado com ângulo θ. Sabendo que P é o peso do bloco e N é a força normal, o valor da força de atrito, o FAT, entre o bloco e a rampa será igual a quanto? Então, vamos lá iniciar a questão marcando exatamente o que o problema nos pede, que é para a gente não se perder na resolução e ficar dando tiro para todo lado sem saber para que lado ir, né? Então, o que ele está pedindo para mim é justamente a força de atrito entre o bloco e a rampa. Mas, para nos pedir isso daí, ele nos dá uma informação muito importante. Ele diz para mim que o bloco está na iminência de escorregamento no plano inclinado com ângulo θ. É isso daí. Bom, quando o bloco está na iminência de deslizamento, essa força de atrito, ela assume um valor máximo. Aí o valor máximo que essa força de atrito assume é chamada de força de atrito estático máximo ou força de atrito de destaque, tá? Mas isso somente quando ele está na iminência de movimento. Então, na iminência de movimento, a força de atrito assume um valor máximo. A força de atrito estático assume um valor máximo. A força de atrito estático máximo, ela é igual a μ estático vezes a intensidade da força normal, tá? Isso acontece quando o bloco está na iminência de movimento. Isso é, esse bloco na rampa, do jeito que ele está em repouso, tá? Força resultante igual a zero. Mas ele está na iminência de deslizar rampa abaixo. Ele está numa condição também que a gente chama de equilíbrio estático, que é onde a força resultante sobre o bloco é igual a zero, né? Bom, é lógico que se esse bloco tiver que deslizar, ele vai deslizar rampa abaixo. Mas qual é a força que tende a fazer esse bloco deslizar rampa abaixo? Do jeito que as forças estão desenhadas aí no bloco, fica difícil da gente entender, porque eu não vejo nenhuma força na direção horizontal, né, na direção paralela ao plano, apontando para baixo. Isso porque a força-peso está desenhada na direção vertical. E por que, que a força-peso está desenhada na direção vertical? Ora, porque o campo gravitacional ele é vertical e para baixo. Então, a força-peso está desenhada no mesmo sentido corretamente. Tá? Entretanto, a gente pode pegar essa força-peso e escrever essa força-peso em termos das somas de seus vetores componentes. Não é só a força-peso que pode fazer isso. Qualquer força que esteja no plano, né, XY, você pode escrever essa força em termos da soma de seus vetores componentes, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, a projeção dessa força-peso na direção de um eixo que a gente vai chamar de Y, e também posso projetar um componente dele na direção de um eixo que contém a força de atrito, esse eixo a gente chama de X. Então, a gente faz um plano cartesiano inclinado, tá? E aí, nesse sentido, eu já desenhei aqui um esquemazinho para facilitar a gente desenhar essas forças. Eu vou colocar aqui, isso, posicionei, pronto. Aí eu vou tentar agora, essas linhas aí são apenas para guiar, para eu fazer a linha retinha, para você enxergar bonitinho, tá? Então, eu vou projetar essa força-peso aqui na direção de um eixo que a gente vai chamar de eixo Y, ok? Esse eixo aqui, por exemplo, seria um eixo Y. Ó, esse aqui é um eixo Y, e esse daqui um eixo X. E aí eu posso escrever a projeção da força-peso nesse eixo aqui. O que é isso de projeção? É como se fosse a sombra que esse vetor faz na direção do eixo X. Ó. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, ó, a projeção da força-peso na direção do eixo X.
e vou fazer também a projeção dessa força na direção do eixo Y, tá vendo? Tá meio tortinho aí, vamos ajeitar. Então, eu posso escrever a força-peso por meio desses vetores que são chamados de vetores componentes. E aí eu vou ter um componente da força-peso na direção do eixo X, que nós vamos chamar de Px. E vamos ter um componente da força-peso na direção do eixo Y, que nós vamos chamar de Py. E agora sim eu posso relacionar essas forças com forças que estão atuando aí no bloco também. No caso, a força de atrito e a força normal. Ó. A força de atrito pode ser equilibrada por essa componente de força chamada Px. Ó. Os vetores estão de tamanhos diferentes porque o desenho não está feito em escala. Mas esse vetor aqui deveria ter o mesmo tamanho desse, tá? Por quê? Porque a resultante nessa direção é zero. E o Px tem que ter o mesmo tamanho da força de atrito. Mas como os desenhos não estão feitos em escala, aí não vai sair bonitinho. Mas esse vetor aqui, ó, deveria ter o mesmo tamanho desse, tá? Da mesma maneira que na direção vertical, né, a força normal tem que ter o mesmo tamanho do componente Py do peso, tá? Mas eles não vão estar, vou repetir, por quê? Porque o desenho não está feito em escala, tá? Então tá aí, força normal, e aí eu vou colocar aqui, ó, a força de atrito também já está aqui, Fat, tá vendo? Força de atrito e força normal. Então, se a gente tem uma situação de equilíbrio e verdadeiramente a gente tem, então essa força normal aqui tem o mesmo valor dessa força peso aqui, o componente da força PY. E essa força de atrito tem que ter o mesmo valor desse componente Px para justificar a condição de equilíbrio que a gente tem aí. Tá? Isso aqui tudo porque o bloco está em equilíbrio na iminência de descer a rampa. Então, agora, depois que eu fiz a decomposição do corpo, eu já sei, então, qual é o componente da força-peso que está puxando esse bloco para baixo e ele só não desce por causa da força de atrito. Tá? É o componente Px. Então, na situação de equilíbrio que a gente tem aí, a gente pode fazer que a força normal, que N é igual a PY. E posso fazer que FAT é igual a PX. Tá vendo? FAT é igual a PX. Então, isso aqui significa que eu tenho força resultante igual a zero, tanto na direção vertical, quanto na direção vertical que eu falo, perpendicular à rampa, tá? Isso aqui é força resultante igual a zero. É o que a gente chama de equilíbrio estático. E aí a gente já tem ali, ó, na segunda equaçãozinha que a gente estabeleceu, a gente já tem uma situação em que achamos uma resposta que o problema pede. Ele pede a força de atrito. A força de atrito é igual a Px, né? Então vamos escrever isso aqui embaixo, ó. Força de atrito é igual a Px. Repare que eu não tenho respostas, olha lá, tá vendo? Então tem que abrir aquilo ali. Quem é Px e quem é Py nisso tudo aí? Ora, Px, pessoal, nesse triângulo retângulo que está aqui, ó, Px tem o mesmo tamanho desse lado aqui, ó. Px é isso aqui. Px é isso aqui. Olha o triângulo retângulo aqui nesse ponto. Então, o Px é um cateto oposto e o Py é um cateto adjacente. Sendo assim, eu posso escrever o Px como sendo peso vezes o seno de θ. E Py é igual a peso vezes o cosseno de θ, tá vendo? Então, isso aqui são os valores da força Px e Py decompostas, escritas em termos do valor de P, tá vendo? Bom, agora eu posso pegar esse Px que está aí e substituir ali embaixo para ver se eu acho uma resposta, tá vendo? Então, a gente vai escrever aqui, ó, Fat é igual a Px. Px é peso
vezes o seno de θ. Aí eu vou lá para as respostas, ó, e observo que eu não tenho resposta. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que ele queria não era o valor da força de atrito, mas o coeficiente de atrito estático. O que ele está pedindo aqui, na verdade, e aí eu vou puxar a setinha aqui para escrever, é o coeficiente de atrito estático. É o famoso μ que ele está pedindo. Tá vendo? Eu não sei se essa questão ela foi anulada, eu não sei se essa questão, não sei. Eu só sei que o que ele pede para a gente encontrar com as informações que ele nos deu, nós não chegamos a ela porque não tem nenhum item que corresponda ao que ele pede. Agora, vamos seguir a resolução, abrindo as contas, que você vai ver que nós vamos achar um valor, e esse valor é justamente o coeficiente de atrito estático, tá? Então, vamos lá. Bom, FAT é peso vezes o seno de θ. Mas o que é FAT? FAT a gente viu aqui do lado, ó. FAT é μ estático vezes o normal. Então, vamos colocar esse valor. O FAT é o μ estático vezes a intensidade da força normal, que é o peso vezes o seno de θ. Mais a força normal, olha só quem é a força normal, ó. O PY. Então, a gente vai colocar aqui. Então, μ estático é PY, que é igual a peso vezes o seno de θ. Mas quem é o PY? Exatamente isso. Peso vezes o cosseno de θ, que é peso vezes o seno de θ. Aí você vai, ó, cancela peso com peso. O que que você vai obter? Você vai ficar com μ estático igual a seno de θ, e aí eu já estou passando o cosseno para o outro lado, tá? Sobre cosseno de θ. E aí o que que a gente já sabe? A gente já sabe que seno sobre cosseno é tangente de θ. E aí, sim, eu acho uma resposta, tá? Eu acho uma resposta. Isso daqui é o coeficiente de atrito estático. E é, olha lá, na letra A, tá vendo? Então, tudo me leva a crer que o que ele queria como resposta era o coeficiente de atrito estático que está representado na letra A. Mas no problema ele pediu a força de atrito, tá ok? Não sei se foi anulada, mas eu acho que até que deveria ser anulada, porque não tem resposta do que ele pediu. Ok? Questão resolvida aí, questão gabaritada para você.